Boa tarde, gente. Acho que já deu um tempinho aí para o pessoal chegar. Vamos começar agora. Vocês estão conseguindo ver a apresentação, né? Deixa eu botar aqui em tela cheia. A gente vai falar hoje sobre alguns documentos oficiais das empresas, né? Onde vocês vão conseguir encontrar os dados para fazer as apresentações, encontrar todas as informações oficiais, tanto contábeis quanto alguns cálculos, quanto as qualitativas. E a gente vai mostrar onde é que elas estão disponíveis, o que tem em cada uma delas e como encontrar, né? Porque a gente vai fazer tipo bem prático, abrir o documento aqui com vocês e ver o que tem em cada um deles. Essa é a ideia, para facilitar quando vocês forem fazer, já saberem mais ou menos como é que é. Toda empresa, ela tem que ter um departamento específico para lidar com os investidores, que é o RI, Relação com os Investidores. A CVM, ela estabelece regras a respeito de alguns documentos que elas são obrigadas a divulgar. E são esses documentos que a gente vai apresentar e utilizar. A apresentação de resultados é um slide que a empresa ela elabora e ela utiliza na conferência de resultados. Todo trimestre tem uma conferência com os investidores e aí ela utiliza essa apresentação que ela fala como é que aconteceu aquele trimestre. A demonstração financeira, ou ITR, são dados contábeis, também é trimestral. E esse a gente vai só mostrar, mas vai aprofundar mais para frente, porque, como foi falado na última aula, a ideia dessa primeira parte é dados mais qualitativos. A gente vai deixar os quantitativos para a segunda parte. E o release de resultados, ela é como se fosse uma mistura da apresentação e da demonstração. Ela é mais completa, tem mais informações e, tipo assim, ela traz informações contábeis com explicações do que está acontecendo. Porque, tipo assim, a demonstração financeira, ela tem um formato específico de como ela tem que ser elaborada e divulgada. Então, eles não podem escrever, falar outras coisas além do que é obrigatório. Já no release, eles têm mais uma liberdade para botar alguma observação, explicar alguma questão, do que para facilitar o entendimento. E também tem o formulário de referência. Todos esses que a gente falou antes, eles são trimestrais. O formulário de referência, ele é anual, ele é elaborado e é um documento muito mais completo, pode ser de 300 a 500 páginas, falando praticamente todas as informações da empresa, desde a organização dela, até salários, todas as informações tem nesse documento, até questão de processos ativos, eles divulgam lá. Então, eu vou mostrar aqui alguns desses, abrir aqui os documentos. Primeiro, eu vou mostrar aqui para vocês onde é que a gente encontra. Se vocês botarem RI e o nome da empresa que vocês quiserem, vocês já encontram. A gente vai utilizar aqui como base a Ambev, porque ninguém escolheu ela, aí a gente vai usar ela, mas daí vocês colocam na de vocês. Aqui tem o site aqui já aberto. Cada um vai ser um pouco diferente, mas geralmente vai ter tipo uma aba que vai ser sobre publicações e relatórios, né? Daí vocês podem ver, tipo assim, aqui em divulgação dos resultados tem algumas coisas, mas o que está bem completo é publicações CVM e SEC, que tem todas as que eles são obrigados a divulgar. Tem tudo aqui. As assembleias, reuniões e tal, fatos relevantes que eles têm que divulgar, comunicados, mas o que a gente vai focar são os que são trimestrais, que são tipo, mais importantes. Esses fatos pode ser alguma coisa pontual que aconteceu, que, tipo assim, se tu vai, se tem essa empresa, tu tá analisando ela constantemente, tu vai ver todas as coisas, mas para tu fazer tipo, uma análise fundamentalista de uma empresa no momento pontual, não precisa abrir todos os fatos relevantes, todas essas coisas, pode ver mais esses documentos que têm as informações tipo, do trimestre e do ano. Que aqui, nesse caso, é a apresentação de resultados, né? Tem aqui o ITR e aqui tem o formulário de referência. E o release, ele tá aqui. Sobe lá um pouquinho. Nas análises, sobe. Posso subir tudo? A gente usa tanto o ano cheio, a gente usa o ano cheio. Não tá lá, o pessoal não tá vendo. O ano cheio para fazer análise. E daí aqui tu pode escolher, ó. Por exemplo, 2022, e tu compara 2022 com o trimestre atual que tu tá avaliando.
para ver se a empresa está indo de acordo com as expectativas dela do último ano para esse aqui. Certo. Aí a gente já baixou aqui alguns documentos para apresentar para vocês. A gente pegou a apresentação. Essa aqui é a desse ano, desse último trimestre. Depende muito da empresa. Algumas empresas elas colocam mais informações, outras colocam menos. A Ambev, pelo que a gente viu, ela não coloca muita coisa nesse daqui, ó. Ela traz algumas informações. Aqui ela fala sobre o segundo trimestre, né? Versus o ano anterior. E dependendo da empresa, às vezes ela traz informações também a respeito das questões qualitativas, como organização de questão de sustentabilidade, questões de governança, mas aqui nesse caso eles trazem mais alguns dados mesmo. Porque assim, como eu disse, esse daqui eles utilizam na apresentação para os investidores, então não é só esse slide simples, né? Eles têm uma pessoa que está apresentando, falando sobre essas informações. Então, por isso que pode parecer pouca coisa, mas quando eles fazem a apresentação, eles trazem mais dados. Aí, ó, aqui é organizado do jeito que eles querem. Tipo, eles que escolhem quais dados que eles vão mostrar. Não se pode colocar questões mais subjetivas, tipo, saúde das marcas, só colocaram essa seta para cima. Fica, tipo, não colocaram quanto subiu. É bem aberto como é que eles vão fazer a apresentação. E é essa que é a ideia que a gente pensou daquela apresentação lá no final, que é como se vocês fossem do RI da empresa, é nesse estilo, tipo, vocês têm total liberdade para apresentar da forma que vocês quiserem os dados do trimestre em questão. Aí, pois é, aqui eles trazem poucas coisas, trazem aqui um pouco do EBITDA e lucro ajustado. A gente trouxe também a apresentação do último trimestre do ano passado, que geralmente no último trimestre eles trazem mais informações, tipo, aqui eles têm, ó, sem ser só a respeito, tipo, de volume, EBITDA e tal, eles trazem outras questões, tipo, engajamento, NPS, modelo da plataforma, questões mais subjetivas, como é que, ó, que se vocês forem ver aqui no modelo da plataforma, tem, tipo, marcas para todos e cada um, tipo, as frentes que eles atuam. Isso já é uma questão qualitativa e bem subjetiva, né? Tipo, depende da organização e como ela quer apresentar e se organiza para elaborar suas atividades. Aqui, por exemplo, mais algumas informações que eles trouxeram, comparação de um com o outro. Aqui também outras informações, tipo, continuamos a ter momentum, é uma questão qualitativa, carnaval, porque era fim da pandemia, né? Enfim, é mais ou menos isso. Aqui também tem umas questões de ISG, que, para quem não sabe, é tipo a questão Environment, Sustainability and Governance, sobre o meio ambiente, sustentabilidade e a governança da empresa, que também entra na questão dos elementos qualitativos. Mas, assim, geralmente as empresas elas têm também um documento específico para falar de ESG, né? Que a gente pode até mostrar na próxima aula, que a gente vai falar mais um pouco sobre a questão de governança. Aqui eles fazem uma comparação e tal. E é esse o estilo da apresentação. Ela é bem aberta, sim. Se vocês forem olhar de outra empresa, ela pode trazer tipo, muito mais questões subjetivas, trazer menos gráficos, mas geralmente elas seguem esse modelo. O ITR a gente vai só mostrar aqui, porque, como eu disse, a gente vai abordar mais a respeito lá na frente, mas ó, ele é padronizado, ele é nesse formato, assim, tipo, tudo branco, sem design nenhum, porque é o formato oficial. Tipo, eles têm que trazer tudo desse jeito que, tipo, até facilita por uma leitura de uma máquina, algum programa que ele consiga selecionar as questões e extrair os dados é muito mais fácil do que, por exemplo, da apresentação, que eles colocam os dados na organização que eles quiserem, né? Então, não sabe exatamente onde é que vai ter o ativo total. Aqui está organizado
de uma forma que é padronizado para todas as empresas, elas têm que organizar desse tamanho. E ele, geralmente ele é tipo, muito grande. Esse aqui tem 136 páginas, né? E é todo nesse formato. Já que no release, ele traz um pouco dos dois. Tipo, ele traz aqui um pouco de dados, mas ele tem aquelas explicações do que é cada coisa, como é que está funcionando. Aqui também ele traz um pouco sobre a sustentabilidade, como é que, tipo assim, os projetos de inclusão, essas questões que dependem mais da governança. Aqui até tem, tipo, um pouco do que a administração falou na apresentação, mas eles também trazem as informações que eles elaboram com base no ITR, né? Aqui, tipo, como esse aqui é trimestral, eles trazem a comparação, por exemplo, aqui, ó, o segundo trimestre de 2023 comparado com o segundo trimestre de 2022. Aqui outras informações. E aí, voltando aqui para o slide do release, algumas informações que eles geralmente apresentam que são bem importantes é a descrição das operações, contas e descrições, que são tipo, a explicação das contas. Tipo, eles trazem a respeito de uma compra, uma dívida está muito grande. Aí eles podem explicar, está muito grande porque a gente efetuou uma compra de uma outra empresa, daí teve que contrair dívida. No ITR tem só a informação lá, não tem explicação. Já no release eles conseguem botar essa explicação. E 3 contas bem importantes que tem sempre no release é o balanço patrimonial, o DRE e o fluxo de estudo de caixa. Que o Vitor vai falar um pouquinho mais. Beleza. Bom, como a gente falou na aula anterior, na primeira aula, o release é a análise fundamentalista, é o primeiro passo para fazer um valuation em si, né? Para tu fazer para tu modelar a empresa. Então, é tudo muito importante. Nesses documentos, começando pelo release, que nem o Lucas falou, ele traz o release, ele já traz um documento um pouco diferente, trazendo descrição do business, falando um pouco da empresa e dos resultados que ela trouxe. E, por exemplo, aqui a gente tem alguns indicadores, por exemplo, o EBITDA ajustado em comparação com trimestres e anos anteriores, né? Traz um pouco da descrição do business e ele traz muito sobre algumas contas, por exemplo, não recorrentes. Digamos que a empresa fez uma aquisição de uma outra e contraiu uma dívida, ou ela está com ágio muito alto por causa disso. E o release traz informações para tu fazer isso, para tu planilhar e poder entender o que está acontecendo na empresa, tá? Esse documento, vocês vão usar praticamente ele para fazer a parte quantitativa do trabalho de vocês, tá? Usando lá para baixo, usando os 3 documentos, a DRE, o fluxo de caixa e o balanço patrimonial, tá? Que está lá embaixo, no caso. Aqui o balanço patrimonial, em que vocês vão fazer uma análise horizontal e vertical para ver as contas que mais se destacam, tá? E entender, e tu vendo as contas que mais se destacam, e tu subindo e lendo as descrições das contas que estão lá em cima, tu vai conseguir entender mais do business. Tu vai ver se faz sentido a empresa estar com uma conta grande ou não. E daí tu vai comparar, a vertical é isso, daí a horizontal tu vai comparar com anos ou trimestres anteriores, tá? Porque vocês vão planilhar e vocês podem ver de acordo com os documentos, os relatórios que a gente botou lá no último trimestre ou nos anteriores, tá? Na apresentação final. Porque, relembrando, além da apresentação, vocês têm que entregar um formulário conforme aqueles moldes, tá? Aqui vocês têm a DRE. Tendo a DRE, esses documentos, a gente não quer que vocês modelem, porque isso é valuation, é caminho do holder, mas vocês podem utilizar isso para encontrar alguns indicadores que a gente vai trazer para vocês mais para frente, tá? Como aquele que eu mostrei lá no início, do EBITDA ajustado.
do EBITDA ajustado e comparando de ano com ano. E é isso que a gente falou, de comparar um ano cheio, por exemplo, 2022, quarto trimestre. Vocês vão lá e vão achar. Daí vocês pegam o 2023, segundo trimestre. Muitas coisas, muitas das contas que estão escritos no quarto trimestre de 2022, vocês vão ver no segundo trimestre de 2023 e vocês conseguem perceber se está indo de acordo com o que a empresa esperava. E isso vocês fazem comparando, né? Fazendo uma análise horizontal, comparando com outros trimestres. O release, o segredo de todo documento é chegar e ler. Por mais chato que seja, é isso que tem que fazer, tá? Porque fazendo isso, tu vai conseguir entender como funciona a empresa, como funciona as suas contas e o porquê, por exemplo, a Ambev, no caso, nesse exemplo, ela tem um ágio muito alto, porque ela tem várias empresas, várias marcas, em várias partes do mundo, que a gente pode ver nas outras apresentações, na apresentação institucional, tanto no formulário de referência. E se for uma outra empresa que tem um ágio muito alto e ela tem um business diferente do modelo da Ambev, vocês podem ver se, por exemplo, faz sentido ou não essas contas serem muito altas ou não. Aqui no release ele também traz questões de endividamento da empresa, tá? É importante vocês verem. E voltando para fazendo um gancho nesse endividamento da empresa e aquilo que eu falei lá de contas não recorrentes, algo bem legal para se fazer. Por exemplo, ano passado, semestre retrasado, o Nicolas ele avaliou a Magalu e todos os indicadores dele, e ela apresentou lucro. Só que esse lucro ele vinha de algo não recorrente, de uma conta não recorrente, que, se eu não me engano, eram impostos que eles iam receber e fez com que eles tivessem um saldo positivo. Mas aí a operação deles dava negativo. Mas, entendeu? São essas coisas aqui. Como é análise fundamentalista, vocês têm que pegar esses destaques e trazer no relatório, na apresentação. Só que vocês não vão precisar modelar, fazer nada mais, tá? É entender como a empresa funciona e planilhar as contas e comparar com os outros, tá? Nos formulários que a gente já liberou, tem tudo isso que vocês podem ver. Como eu disse, o segredo é chegar, ler as contas e tem a descrição, desempenho operacional. Ele vai ter ele vai explicar o EBITDA, os destaques comerciais. E aqui ele traz as contas, tá? É demorado, mas é o que tem que ser feito. E por último aqui o formulário de referência a gente trouxe até aqui nos slides. É o último documento que a gente vai destacar. E tem alguns pontos. É um documento muito grande. Esse aqui tem 370 páginas praticamente. E vocês não precisam ler tudo, mas para fazer uma boa análise, uma análise com qualidade, profundidade, é bom vocês lerem isso. E tem alguns pontos que a gente destacou para não precisar ler tudo. Porque acho que só o RI lê todo o formulário, né? Que é o histórico do emissor, as atividades do emissor. Muitas vezes vocês vão encontrar o histórico do emissor dentro da atividade do emissor, tá? Mas aí as projeções, se tiver, tem alguns formulários que não tem. Algo interessante também é ver a remuneração da diretoria, para ver porque a diretoria são os cargos mais altos, né? E para ver se essa galera não tem uma remuneração que vai muitas vezes pode ser conflituosa com a operação da empresa. Um caso até que pode acontecer, o Romulo trouxe até no último semestre, é, por exemplo, o CEO da empresa, uma parte da remuneração dele é através de ações. E ele traz estratégias da empresa para valorização, para alavancagem dessas ações. E ele se beneficia.
Então, é interessante saber isso e saber também e ver um resultado em uma empresa. Se ela está tendo prejuízo, para ver quanto da diretoria ocupa desse dinheiro. Por exemplo, a empresa está apresentando prejuízo e aí a diretoria tem salários muito altos, tem um variável muito alto. Foi uma crítica que até o Nubank recebeu uns anos atrás, não sei se vocês já viram, o Nubank não estava apresentando resultados muito bons, só que a diretoria tinha recebido, acho que 15 milhões de reais de bônus, sabe? Dividido entre todo mundo. E foi uma crítica que fez, foi um dos motivos também das ações caírem, que quando ela abriu a IPO estava bem alto, caiu lá para baixo, todo mundo estava com expectativa ruim, agora ela estava voltando um tempo atrás, não sei como é que tá agora. Tá. Mas aqui abrindo o formulário de referência. Aqui a gente vamos pelo índice primeiro. Atividade do emissor. É o tópico 1. Ele traz, por exemplo, na atividade do emissor, ele já traz o histórico do emissor. No histórico do emissor, vocês vão ver como a empresa foi fundada, se ela foi construída de maneira orgânica ou inorgânica. Orgânica é crescer de maneira normal, a inorgânica é fazendo fusões, fazendo aquisições, o que é o caso da Ambev, por isso que ela tem várias marcas, ela atua em vários países. Ela não criava próprias marcas, ela já comprava marcas prontas. Por isso que ela atua no Canadá, nos Estados Unidos, na Argentina, na América Latina, tá? A descrição principais atividades do emissor, suas controladoras, é algo interessante para se ver também. Informações relacionadas ao segmento, interessante. Os principais clientes também. Produção comercial, sim. Efeitos relevantes, regulação estatal, depende, tem que filtrar o que é interessante ver ou não. Nessa parte, por exemplo, a gente pode... Eu vou descer lá e a gente vai ver uns tópicos, por exemplo. Isso mostra até algumas barreiras de entrada. E quando vocês fizerem análise, principalmente essa primeira, vocês vão destacar o setor e uma análise qualitativa da empresa. Como a empresa se adequa dentro do setor, tá? Não são informações quantitativas. E é legal vocês trazerem na análise do setor como ele funciona, as suas barreiras de entrada, os competidores, fazer uma comparação das empresas, tá? Outro que a gente destacou, projeções. Projeções, basicamente, já é meio intuitivo pelo nome, né? Mas são as projeções que a empresa espera do cenário macroeconômico para o próximo trimestre, próximo ano. O outro é os fatores de risco, para entender como funciona o business, o que pode atrapalhar na produção e no setor em si. Para a matriz SWOT também é interessante vocês botarem, que a gente vai abordar na próxima aula, que são as fraquezas, forças, oportunidades e ameaças. E, por último, a remuneração dos administradores, para entender essa questão, como é a remuneração deles, qual é o variável. E, por último, Não, seria isso. Vou descer um pouco lá. E aqui, por exemplo, o histórico do emissor. É o documento mais longo que se tem, mas a partir do momento que tu lê ele e tu entende, tu vai estar sendo especialista nessa empresa, nesse business. Principalmente para competição, é algo bem interessante para tu saber já. Inclusive, a gente participou de uma esses tempos, só que, como a gente teve que fazer coisas muito rápidas, algo interessante que a gente deveria ter feito mais era se aprofundar mais nessa questão, para entender mais do negócio. E o que era mais a segunda fase, na verdade, da competição, que era o aprofundamento e que eles exigem bastante. Porque se tu for ver os desafios, são uns banqueiros lá te avaliando e eles vão fazer perguntas muito técnicas sobre a operação da empresa. E tu tem que saber responder. E aqui, na descrição da empresa, vocês vão
se vocês lerem, vão estar craque na empresa. Por exemplo, a descrição do business, que nem eu falei, Ele conta um pouco da história. a história da empresa, o crescimento dela. Ela aqui, por exemplo, traz sobre outras marcas, o que é por causa que a Ambev fez muitas aquisições no longo dos anos, o que justifica ela ter, por exemplo, um ágio alto nas suas contas, tá? E muita coisa que está aqui a gente linka com os outros documentos. Tá? Aqui é uma descrição detalhada das coisas. Vamos descer. Ela traz uma visão geral da empresa, como ela está, da atuação dela, onde ela atua. Brasil, América Central e Caribe, América Latina, Sul, sem o Brasil no caso, né? E Canadá. Aqui ela traz informações financeiras sobre cada país e depois ela vai detalhar a operação em cada país, tá? Por exemplo, a gente vê aqui não está detalhado, mas no release tem detalhado de cada país. Por exemplo, Canadá, a receita do Canadá, Brasil, América Latina e América Central ali. Daí, por exemplo, a gente vê que no Canadá é o menor faturamento. Tanto no release, mas principalmente aqui no referencial, no formulário de referência, ele vai abordar a situação no Canadá, como é que tá. Ele vai falar sobre o setor, como é que é o setor lá, algumas barreiras que estão encontrando. Tá? Aqui, por isso que eu falei, se a pessoa ler isso aqui, ela vai estar craque na empresa. Porque ela traz bem detalhado. Tá? E aqui vai falar sobre a atividade da empresa, a descrição. Ela traz a questão da sustentabilidade, como ela lida com a sustentabilidade, que também é algo muito exigido pelas empresas hoje em dia. Ação climática e energia, que são, querendo ou não, acaba sendo alguns diferenciais competitivos. Que a empresa que não se adapta a isso, ela não continua no mercado. E não porque as pessoas são, por exemplo, os fundos de hedge, o fundo de investimento que tem uma parcela muito grande dessas ações, eles acabam deixando de investir. Muito por uma questão que as empresas não se adaptam, sabe? Então, isso é algo bem interessante saber sobre a empresa. Na descrição do business também, ela fala sobre a operação dela. Por exemplo, o Zé Delivery, e o Biz e o Taraki, que são aplicativos, e como ela opera nesses aplicativos. Inclusive, no Constellation, se eu não me engano, uns anos atrás, foi um diferencial. Um grupo que ganhou, eles se aprofundaram muito no BIS, que era algo que os outros grupos não tinham explorado e era algo que ia fazer podia ser algo que o business ia subir muito, ser um grande diferencial. E eles se focaram nesse aplicativo, entenderam direito como é que era. Ele traz questão do Covid-19, a adaptação da empresa, todo o histórico, né? Aqui, a receita por cada região. Começou a atividade, né? Sim. É que o histórico está dentro da atividade emissora, nesse caso. E aqui ele vai trazer uma descrição do processo de produção da cerveja, do refrigerante, da água, da manutenção da empresa. Isso aqui é bem interessante, é a característica do processo de distribuição em cada país, em cada região. No Brasil, na América Latina Sul, Canadá, porque aqui, claro, aqui já é algo bem mais aprofundado e que numa apresentação, quando tu fizer, isso aqui tu precisa saber também. Claro que a nossa exigência não vai ser tão detalhada assim, né? Como é uma competição, por exemplo, ou o pessoal que trabalha com investment banking. Mas a gente está trazendo para vocês entenderem a importância disso. Também é uma coisa que vai mudar tipo de empresa para empresa, porque, por exemplo, a gente está mostrando aqui da Ambev, então a questão da distribuição é muito importante, porque assim que ela conseguir vender os produtos, mas se for, por exemplo, uma empresa que é mais digital, isso não vai ser um ponto tão importante na análise, né? Mas, por exemplo, todas as questões a respeito da organização dela e da gestão
vai encontrar aqui nessa parte, para saber se ela está fazendo uma boa gestão, como é que ela está se planejando a respeito do futuro. Eu vou pular aqui para o tópico 3, já que são as projeções, para entender um pouco como elas funcionam. Página 80. Se clicar não vai, né? Vai botar aqui. Sim. 2.9, 2.10. Aqui, ó. As projeções. Aqui, a empresa aborda a projeção setorial do próximo ano, próximo trimestre. E, por exemplo, aqui eles trazem do CPV, que é o custo do produto vendido, e que eles esperam um aumento de 6 a 9,9% do custo de produção por causa do aumento das commodities. E aqui eles introduzem, aqui é uma introdução, e aqui eles aprofundam no que eles esperam e como isso vai refletir nas vendas, né? Que é a atividade fim da empresa, a venda de refrigerantes, cervejas, enfim. E aqui ele traz uma comparação do CPV de 2020, no auge da pandemia, 2021 e 2022. Remuneração dos diretores e fatores de... aqui já está fatores de risco. E aqui ele vai trazer detalhado, tudo aqui é detalhado, né? Mas os fatores de risco da fabricação das empresas, da fabricação dos produtos, o que pode dar errado no processo, tá? o que corre o risco, e tanto na questão macroeconômica, tipo o CPV, por exemplo, o que vai afetar. Aqui, na descrição dos fatores de risco, tu acaba lendo e tu acaba percebendo até algumas barreiras de entrada das empresas nesse setor, tá? Porque muitas dessas barreiras, os fatores de risco, são ações que a empresa tem que ter para ela continuar operando, tá? E que se uma empresa não tem um tamanho, não tem a capacidade suficiente para cumprir muitas vezes essas exigências, ela não consegue operar, tá? Quer comentar alguma coisa? Tá. E por último... 230, tua remuneração. 230? Tá. Aqui... É no 8? Política de remuneração. Que é aquilo que eu estava falando sobre como funciona a remuneração dos diretores, como funciona o variável deles, o variável da diretoria acaba, em toda empresa de grande porte, acaba sendo um fator muito grande na... 8.4, a remuneração baseada em ações. 8.4, 8.2, mas aí aqui traz a tabela, tem que ver em qual proporção ela está. Cadê esse 8.2? 8.4? 8.4, né? Baseado em ações. Aqui, baseado em ações. E daí vocês leem e percebem como funciona ela. E se não tem coisas que podem fazer com que a empresa... Essa remuneração deles não seja algo que vá contra a operação da empresa. Tá? É algo interessante de se falar, é um detalhe, na verdade, né? Mas de tu saber algo bem, bem importante. O Romulo mesmo falava isso no último semestre. Sobre os documentos, é isso mesmo. Como a gente comentou, o segredo é pegar e ler. A apresentação institucional, voltar um pouquinho aqui, a apresentação institucional, ela vai trazer algumas informações que a empresa quer, tá? Porque isso é uma apresentação sell-side, a empresa quer se vender para os investidores. Então, ela vai trazer coisas bonitas, vai mostrar de forma bonita. Já o ITR são demonstrações financeiras naquele padrão. O release é o documento que eu mais gosto de ler e usar, porque ele acaba não sendo muito longo e tu consegue ver, junto com o formulário de referência, como que o business está operando, tá? E os resultados que o business está entregando. E tu consegue ver as comparações com os trimestres anteriores de maneira bem fácil, e é o que vocês vão acabar fazendo, tá?
e o formulário de referência para vocês terem uma ideia detalhada de como funciona a empresa. Claro que nem a gente falou, a gente não vai exigir tanto assim de vocês, porque a gente teria que ter a leitura de todas as empresas também, mas é algo bem interessante para vocês, principalmente para quem quer trabalhar na área, né, e saber o que é exigido. Eu vou aqui até mostrar eu vou abrir o Opera, um formulário. Eu vou abrir o meu formulário do semestre passado para mostrar como eu fiz as comparações. Você está compartilhando o outro ainda. Outro? Uhum. Ele está compartilhando só a internet. Tá. Sou muito tiozão. Aqui, ó. Tá. Vocês podem ver outros também, podem ver o do Nicolas. O do Nicolas a gente usou como modelo semestre passado. Opa. Formação. Membros intermediários. Fundamentalista. E 23.1. Tarefas. Tarefa final. Esse aqui. O do Nicolas. Vou abrir o do Nicolas, que foi usado de... É nesse padrão aqui, tá? Ele traz um pouco da história. Não dá para detalhar muito, porque a gente acaba não tendo muito espaço, tá? Por isso que a gente quer a apresentação, essas duas apresentações. A apresentação 1, vocês vão detalhar bastante sobre o histórico dela, o setor, o que mais influencia no setor, tá? O que a empresa espera. Vocês vão falar sobre a matriz SWOT, que a gente vai trazer na próxima aula, sobre as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças da empresa, e até ver isso com outras também do mesmo setor. E essa análise vertical e horizontal, a gente só quer para o relatório mesmo e para a apresentação final. Mas a apresentação final, provavelmente vocês vão trazer mais indicadores, tipo o EBITDA, falar sobre o crescimento operacional para vocês. Tá? Esses indicadores vocês vão ter uma aula também mais para frente, depois da apresentação, porque a gente não está exigindo isso de vocês agora, tá? Mas eu abri aqui só para vocês verem. Aqui, algo que vocês vão fazer na primeira também é a governança corporativa. Vocês vão trazer a estratégia da empresa, tá? E como ela está se posicionando no setor. E aqui as planilhas que eu falei antes, que é de comparação. Ele pegou do quarto trimestre de cada ano, porque é o ano fechado, né? E fez a comparação vertical e horizontal. Quanto essa conta ocupa da conta total, a comparação de ano com ano, se ela teve um crescimento ou não, tá? Essa é a DRE e esse é o balanço patrimonial. Isso que vocês vão usar o release, tá? E vocês abrem o release por exemplo, 2021 na fechado, 2020 e 2019. Vocês abrem o release e ele já vai vai ter entregue já os resultados para vocês e vocês só planilham e fazem essas análises que a gente vai mostrar para vocês como faz mais para frente, tá? Mas a gente até trouxe aqui o formulário para tirar algumas dúvidas. Não sei se tem mais alguma dúvida aí, porque seria isso, não? Tem algo mais para falar? Alguém tem uma dúvida? Então, a gente vai analisar o primeiro semestre. Eu não escuto a Rafaela. Tu nunca escuta, né, velho? Estão me escutando? Eu tô te escutando. Tá? A gente está escutando, pode falar agora. Tá. A gente vai analisar o primeiro semestre de 2023 em comparação com 2022, 2021 e 2020. É por trimestres. Mas, tipo, eu acho que quando vocês forem fazer, já vai ter saído do terceiro ou do quarto. Não precisa ser os primeiros. E assim, Tá. dá pra me ouvir, né? Tá. O que a gente fez nos outros semestres da análise, a gente pegou os anos fechados.
Tá? A gente não pegou, por exemplo, o terceiro trimestre desse ano. Mas aí vai do que tu quer. Tá. Eu usei, a maioria usou no fechado. Tu usou o trimestre aberto? Eu usei o segundo trimestre. O Lucas não usou fechado. Mas daí, porque o trimestre ele vai dar, se tu abrir o release do terceiro trimestre desse ano, ele vai dar comparação com o terceiro trimestre do ano passado, sabe? Tá. Dá pra comparar contas, nesse caso, dá pra comparar contas em 2 meses. Sim. E pois é, na primeira apresentação, que é mais uma análise setorial, vocês vão analisar, mas não de maneira quantitativa. Mas para final, sim. Vocês podem comparar, sei lá, vai pegar o EBITDA, que é o operacional da empresa, né? E pode comparar, sei lá, tu pegou a... Que empresa tu pegou? A PetroRio. Tu pode comparar com a Petrobras, pode comparar com outras. Se tu pega uma que tem um monopólio, e daí tu tem que comparar com uma do exterior, né? É um pouquinho mais difícil, porque provavelmente vai estar em inglês, mas daí dá teus pulos aí. Alguma dúvida mais? Bom, então, se não tem mais, é isso, pessoal. Obrigado pelo pessoal que veio aqui nessa sexta-feira. Tem aula daqui a pouco também. E o pessoal que está aí online. Muito obrigado. Por hoje é isso. Tamo junto. Ô, Vitor, Oi. hoje de noite... Deixa eu parar a gravação então. Valeu.